E se eu te dissesse que a China não apenas copiou a Ferrari, eles contrataram o próprio designer da Ferrari para fazer isso? Pensa bem por um segundo. Não foi um designer que admirava a Ferrari de longe. Não foi alguém que estudava os carros deles em um museu. Foi alguém que sentou dentro dos próprios estúdios da Ferrari, que trabalhou ao lado dos próprios engenheiros da Ferrari, que colocou as mãos em modelos de argila de algumas das máquinas mais lendárias já construídas, a LaFerrari, a FXXK, a Portofino. Esse homem conhecia os segredos da Ferrari. Ele conhecia as proporções, a filosofia, a obsessão deles com beleza e agressividade. E então, a China ligou. E ele atendeu. O resultado é o Luxeed RX, um SUV elétrico chinês que se parece tanto com um Ferrari puro sangue, que a própria Ferrari não conseguiu ficar em silêncio. Eles foram a público. Eles exigiram respostas. Eles queriam um nome, e o que se seguiu foi uma das maiores controvérsias que o mundo automotivo já viu nos últimos anos. Uma marca chinesa, um veterano da Ferrari, uma postagem deletada nas redes sociais, e um carro que está abalando os alicerces de tudo que a indústria automotiva de luxo pensava ter protegido. Essa é a história completa do Luxeed RX. E até o final desse vídeo, você vai questionar se a Ferrari deveria estar preocupada ou apavorada. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vídeo novo todo dia. Para entender por que essa história é importante, você precisa entender quem é Werner Gruber. Ele não é um nome que a maioria dos entusiastas de carros reconheceria imediatamente. Ele não é o tipo de designer que dá entrevistas na televisão ou desfila em tapetes vermelhos em salões do automóvel. Ele é o tipo de designer que faz o trabalho. O trabalho de verdade. O tipo que acaba nas ruas como um carro finalizado que faz as pessoas pararem e olharem. Gruber começou sua carreira na Pininfarina, a lendária casa de design italiana, que moldou alguns dos automóveis mais bonitos da história. Se você entende alguma coisa de design automotivo, você sabe o que Pininfarina significa. Significa elegância, significa proporção. Significa uma compreensão quase cirúrgica de como a luz interage com uma superfície. Essa foi a base sobre a qual Gruber construiu sua carreira. Da Pininfarina, ele foi para a Ferrari. E na Ferrari, ele não ficou fazendo café e sentado no fundo da sala. Ele contribuiu diretamente para o design exterior de alguns dos carros mais importantes que a Ferrari já produziu. A LaFerrari, o hipercarro híbrido da Ferrari. A resposta deles à pergunta do que acontece quando você combina um motor de Fórmula 1 com um carro de rua. A FXXK, a evolução apenas para a pista da LaFerrari, uma das máquinas mais extremas já construídas. E a Portofino, o Grand Tourer da Ferrari, o carro projetado para longas viagens em velocidades impossíveis. Esses não são pequenas notas de rodapé na história automotiva. São ícones, e Werner Gruber ajudou a moldar cada um deles. Depois da Ferrari, ele se tornou vice-presidente de design da Saleen, o fabricante americano de carros de performance. Suas credenciais eram impecáveis. Seu olho para o design estava aprovado no mais alto nível. E então, a Luxeed ligou. E tudo que se seguiu mudou para sempre a conversa sobre design automotivo chinês. Quando a Luxeed anunciou o RX, seu executivo Zhao Changjiang foi ao Weibo, a maior plataforma de mídia social da China, e fez uma afirmação ousada. A Luxeed havia contratado, nas palavras dele, um ex-designer-chefe da Ferrari. Não um designer sênior, não um veterano de design exterior, o designer-chefe. Essa é uma afirmação enorme, porque o designer-chefe da Ferrari não é apenas qualquer diretor criativo. É uma das posições mais prestigiosas em todo o mundo automotivo. O homem que atualmente ocupa esse título na Ferrari é Flavio Manzoni, uma das figuras mais respeitadas no design automotivo, responsável por moldar toda uma identidade visual da Ferrari por mais de uma década. Manzoni não estava saindo da Ferrari. Manzoni não havia saído da Ferrari. Todos na indústria sabiam disso, e a Ferrari também sabia. O que aconteceu a seguir foi algo quase sem precedentes. A própria diretora de relações públicas da Ferrari na China, Ingrid Sun, foi às redes sociais e, publicamente, perguntou a Zhao Changjiang qual era o nome do ex-designer-chefe a que ele se referia. Não uma carta jurídica, não uma mensagem privada. Um desafio público. A Ferrari, uma das marcas mais icônicas e protegidas do planeta, estava confrontando uma montadora chinesa na frente de toda a internet. A postagem de Zhao foi deletada quase imediatamente. Mas em 2026, nada desaparece da internet. As capturas de tela já tinham se espalhado por todo lugar. Os jornalistas já tinham pegado a história. E o mundo automotivo estava fazendo uma pergunta. Quem exatamente a Luxeed contratou?
Semanas depois, o nome emergiu: Werner Gruber, um homem real da Ferrari. Um designer genuinamente talentoso com um currículo real e impressionante na Ferrari. Mas não o designer-chefe. Um designer sênior de exterior. A Luxed havia pegado uma credencial genuína e inflado para algo maior. A Ferrari chamou o blefe deles. E agora, o mundo inteiro estava olhando para o Luxed RX com olhos muito diferentes. Então, como é o carro de verdade? Porque no final das contas, a controvérsia não significa nada se o próprio design não entregar. O Luxed RX entrega. Simplesmente não há outra forma de dizer isso. Esta é uma máquina genuinamente deslumbrante. A Luxed comercializa o RX como um FUV, um Fashion Utility Vehicle, ou veículo utilitário de moda. E no momento em que você o vê, você entende exatamente o que eles querem dizer. O capô é longo e esculpido, varrendo para trás a partir de uma grade dianteira agressiva, com entradas de ar escurecidas e faróis de LED elegantes que respondem a comandos de voz e reproduzem animações. A linha do teto cai em uma curva fastback que dá ao carro a silhueta de um coupé, apesar das proporções de um SUV. Os painéis das portas fluem com tensão. As largas ancas traseiras dão uma postura atlética, e a faixa de luz traseira de largura total na parte de trás une todo o design com um único gesto dramático. A Luxed oferece mais de 20 opções de pintura, incluindo um impressionante verde aurora e um rosa estelar, que fazem o carro parecer diferente de tudo mais na estrada. E então você coloca ao lado do Ferrari Purosangue. As proporções se alinham de uma forma impossível de ignorar. O capô longo, o balanço traseiro curto, as ancas largas, o perfil baixo para um veículo desse tamanho. O Purosangue mede 4.973 milímetros de comprimento. O Luxed RX mede 5.020 milímetros de comprimento. As distâncias entre eixos são quase idênticas. Se foi Werner Gruber trazendo seus instintos Ferrari para um briefing de design chinês, ou se foi uma decisão estratégica deliberada da Luxed para posicionar visualmente seu carro contra o SUV mais desejável do mundo, o resultado é o mesmo. O Luxed RX parece que pertence a uma concessionária Ferrari e custa uma fração do que uma concessionária Ferrari cobra. Isso não é acidente, é uma declaração. Aqui é onde a história toma seu rumo mais importante. Porque o Luxed RX não é apenas um clone da Ferrari. Não é uma casca bonita construída em torno de tecnologia ultrapassada. Sob aquele exterior deslumbrante, está algumas das tecnologias automotivas mais avançadas disponíveis em qualquer lugar do mundo agora. E é aqui que a China não apenas compete com a Ferrari. É aqui que a China passa na frente. O Luxed RX é um veículo totalmente elétrico, sem motor a combustão, sem sistema híbrido, energia elétrica pura do zero. E os números que ele entrega são extraordinários. A versão de entrada tem um único motor elétrico produzindo 371 cavalos, movendo as rodas traseiras. Suba para a especificação superior e você obtém um sistema de tração nas 4 rodas com motor duplo, produzindo 585 cavalos combinados, com velocidade máxima de 251 km por hora. Este não é um carro que pede desculpas por ser elétrico. Este é um carro que usa a eletricidade como arma. Agora vamos falar sobre a bateria. O Luxed RX roda na plataforma de bateria Giant Whale, de próxima geração da Huawei, uma das arquiteturas de bateria mais avançadas no mundo automotivo agora. E com uma carga completa, o RX de especificação superior percorre 852 km. 852 km com uma única carga. Para contexto, a maioria dos SUVs de luxo europeus luta para chegar a 500 km. O Luxed RX não apenas os vence, ele os deixa completamente para trás. E então há o sistema LiDAR. A maioria dos veículos elétricos premium vem com um sensor LiDAR. Alguns dos mais avançados vêm com 2. O Luxed RX vem com 4 sensores LiDAR, trabalhando em paralelo, construindo um mapa tridimensional em tempo real de tudo ao redor do carro, com um nível de precisão que nenhuma unidade única consegue igualar. Esses 4 sensores alimentam diretamente o sistema de direção autônoma Qiankun da Huawei, uma das plataformas de assistência ao motorista mais sofisticadas do planeta. Dentro do habitáculo, o Harmony OS da Huawei alimenta todo o cockpit, atualizações pelo ar, integração perfeita, controle de voz,
que genuinamente funciona. O tipo de tecnologia que faz os sistemas de infoentretenimento de um Mercedes-Benz ou um BMW parecerem que pertencem a uma geração anterior. A Ferrari cobra mais do que o preço total deste carro em opcionais. A China acabou de colocar tudo isso no pacote padrão. O Lucid RX não é apenas um carro, é uma pergunta. E é uma pergunta dirigida diretamente ao establishment automotivo de luxo, que dominou esta indústria por mais de um século. A China olhou para a Ferrari, uma das marcas mais protegidas, mais veneradas, mais intocáveis da história automotiva, e decidiu aprender com eles. Eles contrataram alguém que trabalhou dentro dos próprios estúdios da Ferrari. Eles estudaram as proporções da Ferrari. Eles pegaram esse DNA e embrulharam em tecnologia que a Ferrari não consegue igualar a nenhum preço. 4L IDARs, 852 km de autonomia, 585 cavalos, Harmony OS, bateria Giant Whale, tudo em uma máquina totalmente elétrica com pré-vendas abertas em 20 de agosto de 2026. A Ferrari pode ter vencido o argumento nas redes sociais, mas na estrada, na ficha técnica e no preço. O Lucid RX está fazendo perguntas que a Ferrari simplesmente não tem respostas fáceis. Então eu quero saber o que você acha. A China acabou de construir um tributo à Ferrari ou uma arma contra ela? Deixe a sua resposta nos comentários agora. Eu leio todos. E se você ainda não está inscrito, aperta esse botão, porque amanhã temos outro vídeo que vai fazer você questionar tudo que pensava saber sobre a indústria automobilística. Até lá!